Muito bem. O livro de Romanos, o versículo 8 do capítulo 5 que eu li, é um versículo chave. É um versículo que ele sintetiza, né, a questão da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E a morte de Jesus Cristo na cruz, ela tem a ver com o nosso pecado. E hoje nós estamos diante da mesa, diante da ceia. E a mesa do Senhor, ela mostra para a gente, e quando a gente se depara com ela, é preciso a gente relembrar quais foram os motivos, porque foi necessário essa morte. É importante a gente ter isso na nossa mente. A gente jamais pode esquecer que aquele corpo de Jesus ensanguentado, moído, está aqui hoje representado por este pão, por este copo de suco de uva. E quando nós ceiarmos, quando nós nos apropriarmos disso, estaremos lembrando o seu sacrifício, e muito mais do que isso, nós estaremos lembrando que estamos morrendo e ressuscitando com Ele. Morrendo com Ele e ressuscitando com Ele. E o que isso tem a ver com o nosso pecado? Numa sociedade onde se relativiza a questão do pecado. O conceito de pecado, nessa sociedade que relativiza tudo, ele foi praticamente perdido. Hoje, a gente diz que temos fraquezas, a gente diz que tem equívocos, tivemos falhas, nós tivemos deslizes. Poucas vezes se diz nós pecamos, porque relativizou muito. Mas o que na verdade nós temos mesmo é pecado. E a morte de Jesus na cruz é o único remédio. É a única coisa que pode remediar o homem, é a morte de Jesus na cruz. E o que é o pecado? Se a gente for para a sala das crianças e falar para as crianças e elas perguntarem o que é pecado, aí a gente vai dizer para elas, é fazer o que o Papai do Céu não gosta. O que é pecado? É fazer o que Deus não gosta, ou deixar de fazer coisas. Porque tanto eu peco quando eu faço e quando eu deixo de fazer determinadas coisas. A lei é clara, ela diz você transgride a lei. Não está, está muito bem definido na lei. O que é pecado na lei? A lei diz, pecado é mentir, pecado é roubar, pecado é matar. Os 10 mandamentos mostram isso muito claramente. É adulterar, é cobiçar, é transgredir a lei. E aí a carta aos Romanos, ela é um tratado muito importante, nós estamos estudando ela. E Jesus disse que, só que a questão de Paulo tratando aqui, ele mostra a questão do pecado na prática, mas também ele mostra na sua essência. E é preciso a gente entender, porque ele está resgatando aqui aquilo que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, sobre a subjetividade do pecado. Ou seja, Jesus desobjetiva o pecado e traz uma subjetividade. Ou seja, veja bem, Jesus disse, você pode não matar, e as vias de fato, tirar a vida de alguém, mas se você odiar, você é um assassino. Então a coisa, ela é muito mais séria do que a gente pensa. Pecado é o que eu faço ou deixo de fazer. E se o Mateus puder colocar o capítulo 7, versículo 15, Paulo fala de um dilema. Ele diz assim, olha, existe uma coisa que eu preciso, porque eu faço, o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso faço. Ou seja, ele está dizendo aqui que deixar de fazer o bem e fazer o mal que nós não deveríamos fazer é uma coisa que ele estava sempre fazendo. Entende? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não posso fazer eu faço. Esse é o dilema. E por que existe esse dilema dentro de nós? Por que existe essa briga dentro de nós? O que ele está falando aqui é que existe dentro da gente uma coisa que sabota a nossa vontade. Essa coisa que está dentro de nós é um poder que Paulo chama de pecado. O pecado que habita em mim.
é um poder extraordinário, que ele me sabota, ele me tira a capacidade, às vezes, de fazer o bem, e ao mesmo tempo ele me impede, ele não deixa que eu evite de praticar o mal. O que ele está falando aqui é que existe essa coisa dentro da gente. Mas tem outro conceito também mais profundo ainda do que essa coisa. Porque não tem a ver apenas com o que eu faço, tem a ver com o que eu sou. Porque o que eu faço tem a ver com a minha moral, tem a ver com a minha condição humana, com os meus atos de justiça. Mas a minha condição humana tem a ver com o que eu sou. Então Paulo aqui está tratando de duas coisas, tanto do que eu faço como do que eu sou. Então essa é uma insuficiência que eu tenho para fazer o bem e a insuficiência que eu tenho para resistir o mal. Essas duas linhas que brigavam dentro dele, e ele mostrou muito claramente aos romanos, e briga dentro de nós todos os dias. Então, para resumir aqui, pecados é aquilo que você faz, é aquilo que você pratica. Pecados tem a ver com o que você faz. Pecado tem a ver com o que você é com a sua condição, é com a minha tortuosidade, com a minha perversão. Pecado é um poder que habita em mim. Pecados é o que eu faço, pecado é o poder que habita em mim. Só que, diante disso, tem uma boa notícia. Porque ninguém vive só de má notícia, né? Ele diz, qual é a boa notícia? Cristo morreu por nós. Cristo olhou a nossa condição de insuficiência e disse, é como se Deus dissesse para mim, Marcos, eu sei que você faz coisas que não deveria fazer, eu sei que você não faz aquilo que deveria fazer, e eu sei que você é uma pessoa escravizada por um poder que existe dentro de você, por isso eu quero que você participe da morte do meu filho, porque eu quero arrancar isso que está dentro de você. Quero tirar isso daí de dentro. Eu sei que você não tem essa capacidade sozinho. Eu sei que existe essa briga em você, então eu quero tirar. E aí, para isso, ele precisou mandar o seu filho. E receber a Jesus como Salvador é entender que ele é o único que pode resolver a minha situação. Jesus é o único que pode perdoar os meus pecados. Jesus é o único que pode visitar a minha escuridão, penetrar lá na tortuosidade da minha alma, arrancar as minhas mazelas e encher o meu peito de alegria e me colocar de novo na estrada com uma mente renovada e com uma nova conduta, caminhando não mais conforme o curso desse mundo, mas conforme a imagem de Jesus Cristo que está sendo gerado dentro de mim. Só que não é só isso. Essa morte, ela nos substitui. Olha que interessante. Ele morreu por nós. Foi o que eu li lá. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas tudo que inclui, aliás, na sua morte, esta morte nos substitui. Ele morreu por nós. Mas também nos inclui na sua morte. E quando tomamos deste pão e deste vinho, nós estamos nos identificando com a pessoa de Jesus Cristo. E esse ato é simbólico, nos faz participar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e simboliza a nossa vitória sobre o pecado. Então a ceia não é mais um culto corriqueiro. Aliás, nenhum culto podia ser corriqueiro. Nenhum adentrar no templo podia ser corriqueiro. Nenhuma pessoa que se dobra ao Senhor deveria fazer isso de qualquer jeito. O que Paulo nos mostra aqui é que essa substituição é simbolizada por isso. A partir do momento em que eu vou comer um pedaço desse pão, eu estou automaticamente morrendo com Cristo. E aí eu estou ressuscitando com Ele para uma nova criatura, para um novo proceder, para uma mudança de mente completa. Glória a Deus. O meu grande problema é esta coisa que habita em mim. O meu grande problema é essa coisa que me puxa para baixo, que me suga, que é o pecado. É o nosso problema. E Deus quer arrancar isso da gente. Por que Ele quer? Porque Ele nos ama.
E a prova que Ele nos ama é que Cristo morreu por nós. E os meus pecados, ou seja, talvez os meus pecados, mas o meu pecado não estão mais no meio do caminho entre eu e Deus. A minha iniquidade, o meu ser, a minha tortuosidade, a minha essência, ela faz a separação entre eu e Deus. Cristo vem e assume isso. Então aquilo que estava no meio do caminho entre eu e Deus, Ele assume para si. Me devolve de novo na estrada com a ficha limpa, com acesso direto ao Pai. O escritor aos Hebreus diz, agora você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos e falar com o seu Pai, que é o sumo sacerdote, que uma vez por todas ele entrou no Santo dos Santos e fez sacrifício uma única vez e resolveu toda a situação do homem. Esse assunto entre eu e Deus está resolvido. Esse assunto entre você e Deus está resolvido. Isso significa que se ele está resolvido, eu não preciso mais ter medo. Eu não preciso mais ter medo de Deus, porque Ele me ama. Deus não vai tirar o meu emprego, Deus não vai me castigar, Deus não vai me colocar uma enfermidade, Deus não vai me levar para o inferno. Mas eu chego para Ele para contar os meus pecados. Embora eu sabendo que Ele não me castiga, que Ele me ama, que o fato dele me amar foi tão grande que Ele levou isso até as últimas consequências, Ele mesmo se entregando no próprio Filho por mim. E isso é tão poderoso, porque quando eu chego para Ele para contar os meus pecados, não é porque eu tenho medo dele, é porque eu tenho medo de mim. Eu tenho medo é que de vez em quando eu faço coisas que eu não queria fazer. É por isso que eu chego para Ele, toda vez que começo a minha oração, eu digo: Senhor, perdoa os meus pecados. Não porque Ele já não tenha resolvido isso, não, Ele já resolveu, mas eu tenho medo de mim. Eu digo: Senhor, o Senhor sabe como eu preciso da sua graça. O Senhor sabe como eu preciso da sua misericórdia, do seu amor, da sua mão estendida sobre mim, do seu perdão todo dia, senão eu não sobrevivo. Eu só estou contando para Ele, eu estou participando para Ele. Então, eu percebo que esta coisa que habita em mim, se o Senhor não me ajudar a subjugar, a dominar, eu vou acabar destruindo a minha vida e destruindo tudo que está perto. Porque o pecado é destruidor. Bom, o que a gente aprendeu aqui? Entre nós e Deus está tudo resolvido, está tudo certo. O problema está aqui embaixo. O problema está aqui. Paulo fala nessa carta que nenhuma, lá no capítulo 8 em diante, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não tem nada que nos faça separar do amor de Deus, porque se Deus é o ofendido, agora Ele é por nós. Então, se Ele é por nós, quem é que vai ser contra nós? Então está tudo resolvido. Quem será contra nós? Ninguém. Quem pode nos acusar? Se Ele, que poderia me condenar, Ele resolveu me justificar. Quem é que pode entrar nesse meio? Se no meio entrou Jesus. Glória a Deus. Se entre eu e Deus, Deus era o ofendido, eu era o ofensor, e o meu pecado agredia Deus, esbofeteava Deus, sangrava Deus, aí Jesus entra no meio, e aí resolve o problema. Aí Ele diz: não tem mais condenação, não precisa mais se andar com medo, não precisa mais se andar com pavor, não, porque agora esta relação está resolvida. Mas o que não está resolvido é a minha relação comigo mesmo e às vezes com meu irmão. Esta relação eu preciso trabalhar. O que eu preciso combater agora é esse poder que está dentro de mim e que tem o poder de me destruir. Pois o meu pecado, ele tem muito a ver com você, e o seu pecado tem muito a ver comigo. Sabia disso? Tem muito a ver. E toda vez que se você não cuidar desse monstro que está dentro de você, se eu não cuidar desse monstro que está dentro de mim, isso pode afetar você.
E o mesmo acontece comigo. Se você não cuidar do seu monstro, ele me afeta. Se eu não cuidar do meu, ele te afeta. E toda vez que você cede a qualquer que seja a tentação, com certeza você está ferindo alguém. Toda vez que você transgride alguma coisa, você não faz aquilo simplesmente e fica só em você. Você sempre fere alguém. Sempre atinge alguma coisa. O pecado é como uma lepra que vai se alastrando. Eu peguei um dinheiro que não deveria pegar. Eu fiz acordos que não deveria fazer. Ou eu fui fraco, ou levei vantagem em determinadas coisas. Eu destruí tudo que está ali em volta. Eu destruí tudo que está perto. A minha família, os meus amigos, os meus negócios. Acabou tudo. Isso é pecado. Esse poder que está aqui dentro da gente pode destruir a gente. E tudo que está próximo. Então, quando diante da mesa, nós entendemos isso, que pecados têm a ver com as minhas atitudes fora do corpo, mas pecado tem a ver com a minha natureza, com esse monstro que eu carrego dentro de mim, o que eu tenho que fazer quando eu tenho essa consciência? Primeira coisa, eu tenho que dar um passo de cumplicidade. Eu tenho que ser solidário com você. Porque, a partir de agora, se eu sei que todos nós temos um monstro dentro de nós, que nós precisamos subjugá-lo, e que ninguém tem privilégios, e que ninguém tem mais ou menos pecado, todos são pecadores, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu não te julgo e você não me julga. Eu não te condeno e você não me condena. Eu não te rejeito, você não me rejeita. Quando você souber do meu pecado, você não faz cara de surpresa. E quando eu souber do seu pecado, eu não preciso fazer cara de surpresa. Quando minha casa cair, você me estende a mão. Quando a sua casa cair, eu vou te estender a mão. Aí a gente começa a resolver isso aqui entre a gente. Eu te perdoo, você me perdoa. Eu te abraço, você me abraça. Eu não te condeno, você também não me condena. E assim, de mãos dadas, a gente entra debaixo desse esconderijo, debaixo dessa sombra, debaixo dessa cruz, debaixo desse manto glorioso de Jesus, debaixo do seu sangue, e a gente vai atravessando, fazendo mortificar esses monstros que estão dentro de nós, e recebendo a graça de Cristo, dizendo: Senhor, nos fortalece para que a gente possa terminar a nossa carreira e alcançar a vitória em Cristo Jesus. Aqui debaixo dessa sombra, não há condenação nem julgamento, o medo foi embora, tudo aquilo já passou. É por isso que Tiago, no capítulo 5, versículo 16, Gesiel pregou aqui sobre Tiago, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aí depois é que ele diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por que eu preciso confessar os meus pecados uns aos outros? Porque somos do mesmo material, irmão. Somos da mesma estrutura. Não existe nada em nós por si só que seja capaz de atravessar esses dias. Então não pode haver em nós esse ar de superioridade, ou esse ar de melhor que o outro, ou menor que o outro. Não! Somos todos filhos alcançados pela mesma graça, indignos de estar na sua presença, mas Ele atravessou o nosso caminho, se atravessou ali e disse: agora não tem mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só que tem uma condição, aliás, não uma condição, uma questão. Já que estamos debaixo da graça, como é que eu posso praticar, ou na prática, como é que esse poder se manifesta na minha vida na prática? Como é que eu faço isso? Como é que é isso? Primeiro eu digo que nós não fizemos um pacto com a cumplicidade. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu te perdoo, você me perdoa, você não se assusta com o meu pecado, eu não se assusto com o teu. Aí nós fizemos um pacto de cúmplices, para que a gente possa abafar o pecado um do outro. Não é isso que eu estou falando. Não.
Não fizemos esse pacto para deixar o nosso pecado dentro de um armário, porque Deus nos ama, então eu vou esconder aqui o meu pecado, vou invernizar ele aqui. Deus me ama, mas também eu não vou usar isso para viver uma vida de destruição, de devassidão. Não podemos. Uma coisa é Deus me amar, eu saber da minha condição, confessar os meus pecados a Ele. Outra coisa é eu guardar o meu pecado debaixo do tapete e ficar ali camuflando ele a vida inteira, sem contudo receber a graça e a misericórdia de Deus para ser perdoado. O sangue de Jesus Cristo não nos oferece apenas libertação, mas Ele nos ajuda a subjugar essa coisa ruim que está dentro de nós. Aleluia. Ele ajuda a mortificar isso aí. Essa coisa que quer se sobressair, que quer se ressaltar. Nós não somos cínicos. Deus não nos deu o espírito de cinismo, se escondendo atrás das máximas, dizendo: ah, pastor, a carne é fraca, mas eu sei que Jesus me ama, então está tudo certo. Não vamos nos contentar com a vida medíocre, não vamos nos nivelar por baixo. Não, se Ele está dizendo que Cristo morreu, não apenas para nos perdoar ou perdoar os nossos pecados, mas para libertar de toda maldade, devemos viver com equilíbrio e com a consciência de alguém que precisa ter a vida transformada todos os dias. Aleluia. Porque, olha só, capítulo 5, versículo 20, ele diz que Deus nos deu a lei para que a gente descobrisse que existe um poder pecaminoso dentro da gente. Imagine a pessoa que diz assim: ah, eu sou bom. Eu sou bom. Eu já encontrei muita gente que diz que é bom. Diz assim: eu nunca matei ninguém. Aí a lei chega para ele e diz: mas será? Será mesmo? Ah, eu falo mal das outras pessoas, mas sem maldade. A lei vem para você e diz assim: mas você realmente ama a Deus sobre todas as coisas mesmo? Será que você não cria aí uns ídolozinhos, uns deusinhos que muitas vezes você coloca eles no lugar de Deus? Você nunca matou ninguém? A lei diz: será? Será mesmo? Você nunca cobiçou nada de ninguém? Nunca, nunca na vida? Verdade? Levanta a mão aí para mim. Você nunca mentiu? Levanta a mão aí quem nunca mentiu. Aí eu vou te chamar de mentiroso. Você consegue ser a mesma pessoa em qualquer ocasião? Você consegue ser o mesmo em casa, no trabalho, em qualquer ocasião? A mesma pessoa? Sim, você não coloca nenhum. Consegue ser a mesma pessoa? Você nunca roubou nada de ninguém? Nem uma goiaba da sua avó? Paulo está dizendo que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ele está dizendo: a lei, ela existe para mostrar o teu pecado, a tua insuficiência, a tua maldade, a tua malignidade. Mas ele diz: mas aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Se tem pecado, tem mais graça. Aí Deus fala: você descobriu que você não consegue fazer o que quer? Descobriu isso? Você descobriu que não consegue resistir o mal que você não pode fazer? Você já descobriu isso? Descobriu que tem uma coisa errada aí dentro de você, e que tem um poder altamente destrutivo dentro de você? Já descobriu isso? Então agora eu vou te revelar a minha graça, e essa graça é muito maior do que esse poder que existe dentro de você. Além de ser maior, ele tem o poder de fazer você controlar ela e deixar ela lá embaixo. É por isso que ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele vem no capítulo 6, versículo 1, e ele já começa com o assunto da malandragem, né? Põe o 6 em 1. Romanos 6 em 1. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha a malandragem.
Ah, então se o pecado chegou a esse nível, a graça está aqui. Ah, então eu vou continuar pecando, porque quanto mais eu peco, mais a graça aumenta. Isso é malandragem. O fato de Deus te amar não vai te impedir de você se autodestruir. Nem de destruir a tua família, nem de destruir os que estão em tua volta. E saiba que as pessoas que vão para o inferno, elas também foram e são amadas por Deus de igual forma que você é. Por isso, não continue pecando. Existe uma coisa aqui dentro que a gente não controla? Existe. Mas a graça de Deus nos ajuda a controlar. Eu, por mim mesmo, não consigo me controlar. Mas quando eu me lembro que Jesus entrou no meu caminho e atravessou e aplacou a ira de Deus, a fúria de Deus, e Ele satisfez a justiça de Deus, então agora eu posso dizer, não, eu preciso caminhar de acordo com aquilo que foi feito por mim. Capítulo 6, versículo 5 de Romanos, ele diz que nós fomos unidos com Cristo na sua morte e seremos também na sua ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. É por isso que eu não posso ficar nessa malandragem. Ah, pastor, eu acho tão bom quando prega sobre a graça, porque a graça nos perdoa, nos abraça. É verdade. A graça nos acolhe, nos aconchega, nos acalenta, ela não julga, ela abraça, sim, é verdade. Mas ela também ensina que é preciso subjugar o velho homem. E de vez em quando ele tem que se despontar. De vez em quando ele quer sair. Você precisa deixar ele lá. E aí a ceia é para isso. Para lembrar que em Cristo nós morremos. Mas no terceiro dia nós ressuscitamos com Ele. E na ressurreição dele, nós não ressuscitamos a mesma pessoa. Não é possível que eu receba Jesus em meu coração e continue sendo a mesma pessoa. Então eu não morri e nem ressuscitei. Eu não morri ainda, porque se eu morri, eu vou ressuscitar com Ele. E quando eu ressuscitar, eu ressuscito uma nova criatura. Uma nova pessoa, não é mais a mesma pessoa. Capítulo 6, versículo 11, ele diz que da mesma forma, considere-se morto para o pecado e vivo para com Deus em Cristo Jesus. Capítulo 6, versículo 12 diz, não permita que o pecado domine sobre vocês. Responsabilidade humana, poder divino. Essa doutrina do pecado a gente experimenta na própria vida. É a experiência própria. Não tem aqui um terapeuta que resolva, não tem reunião de oração que resolva, não tem pastor que resolva, não tem filosofia que resolva, não tem meditação que resolva, nada pode resolver isso. A gente sabe que dentro de nós existe uma coisa que sabota a gente, que potencializa os nossos desejos maus. A gente sabe da dificuldade que a gente tem de fazer o bem, a gente sabe disso. A boa notícia é que esse poder, Jesus disse, foi vencido. E aqui é onde está o cerne da questão. Esse poder foi vencido em Cristo Jesus. Tem dois tipos de pessoas, aliás, dois tipos de resposta que as pessoas dão. Aquelas que, por exemplo, você pergunta, como você foi parar aí? A pessoa vai dizer, foi o pecado que habita em mim que me trouxe para cá. E aquelas que você pergunta a mesma coisa, como você foi parar aí? Ela diz, é o Espírito de Deus que habita em mim que me trouxe até aqui. Como é que você quer viver? Qual é a resposta que você tem dado? A sua vida é essa resposta. Como que você foi parar aí? Foi o pecado, a minha vida inteira me trouxe aqui. Mas que você possa dizer, quando alguém te perguntar, como você foi parar aí? É o Espírito Santo que habita em mim. Ele me trouxe até aqui. O poder de Deus que habita em mim, Ele me faculta esse direito de vencer. É por isso que Ele diz, somos muito mais do que vencedores. Não tem perdedor aqui. Existe gente com a natureza caída? Tem.
Nós somos todos assim, com essa coisa ruim dentro de nós, mas a todos nós foi facultado o poder de vencer essas coisas, de forma que isso só se explica porque a graça de Deus é gerada dentro de nós, alcançou a nossa vida e nos deu a capacidade de vencer o pecado. Então Deus nos salva para continuar nos salvando de nós mesmos e do pecado. Qual é a síntese do que eu falei aqui? Eu tenho uma coisa ruim dentro de mim, mas essa coisa ruim está subjugada, está lá embaixo, porque o poder da ressurreição mora em mim. Irmão, entenderam? Você tem uma coisa ruim morando dentro de você, que te impulsiona para a briga, para o empurrão, para a discórdia, para a inimizade, para levar proveito, para ser o melhor, para subjugar o outro, para julgar o outro, para condenar o outro. Existe uma coisa ruim dentro da gente assim, mas ela está subjugada pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Esse pecado mora em mim, mas está lá embaixo, porque quem me faz decidir é o Espírito Santo que vive em mim. Existe um velho homem morando em nós? Sim ou não? Sim. Existe sim, mas ele está trancado lá dentro. E quem aqui aparece? E aparece é o novo homem gerado em Cristo Jesus pela ressurreição dos mortos. Qual é a decisão que eu tomo? Continuo pecando para que a graça seja abundante? Não. Continuo sendo cada dia mais parecido com Jesus. Continuo sendo. Erro todo dia. Faço coisa todo dia que não deveria fazer. Falo, deixo de falar. Mas eu sei que esse velho homem está trancado lá. Às vezes quando ele quer abrir a porta, eu vou arrumar uma fechadura lá. E por isso que eu caio de joelhos e dobro os meus joelhos e digo: Senhor, me ajuda a subjugar a minha natureza ruim. Essa mesa aqui representa isso. Tome posse dessa vitória hoje. Amém? Se existe uma coisa que eu posso falar com boca cheia, é essa: tome posse. Porque esse negócio de tome posse de carro, de casa, de chave, isso é bobeira. Eu posso dizer com boca cheia: tome posse dessa vitória da ressurreição hoje. Deus quer te dar vida nova. Tome posse. Tome posse. Deus quer te dar vitória sobre o poder do pecado. Tome posse. Deus disse que é possível você vencer a carne e o pecado. Tome posse, em nome de Jesus. Isso eu posso tomar posse. Posso dizer: você tome posse. Jesus morreu por causa disso, também para nos libertar do poder do pecado, da influência do pecado, desse poder dominador que me suga, que me drena, que me tira as energias. Aí o Espírito vem e diz: todo dia ele me lembra: tem uma folha em branco aqui para você escrever a sua história e ser exatamente como Deus quer que você seja. Perguntaram para o Paul Washer, aquele pregador americano. Ele estava pregando numa escola e um garoto levantou e falou: mas como pode um homem só agonizar poucas horas na cruz e perdoar o pecado do mundo inteiro? Como é possível isso? Ele disse: é porque se você pegar, é porque esse homem que agonizou por poucas horas na cruz, que derramou seu sangue ali, ele é mais valioso do que toda a humanidade. É por isso que isso é possível. Aliás, ele não é só mais valioso do que toda a humanidade. Ele vale mais do que tudo. Se você pegar todos os seres vivos, todos os que respiram, todos os mares, todos os oceanos, todas as colinas, todas as serras, todas as chapadas, todas as florestas, todos os seres que têm luzes, todo o universo, todos os multiversos, todas as galáxias, e colocar no prato da balança, colocar Jesus do outro lado, Jesus é mais sublime do que todos eles juntos.
É isso que a gente vai se apropriar hoje à noite aqui. Com temor e tremor, sabendo que ainda existe esse velho homem dentro de nós, mas está trancado ali embaixo nessa porta que nós trancamos e a chave está com Jesus. Você toma posse dessa vitória hoje à noite? Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Encontrar-se com Jesus é encontrar com o único que visita as nossas escuridões. Coisas que o médico não consegue, o psicólogo não consegue, o psiquiatra não consegue. Eles têm a sua função, têm a sua responsabilidade, têm ali a sua validade na sua função, mas eles são limitados. O pastor também não consegue, a esposa também não consegue, mas Jesus é o único que visita a gente, os interiores da gente, visita as nossas perversões lá dentro, as nossas mazelas, as nossas maldades, e além de visitar, Ele nos dá o poder de subjugar aquilo. E Ele diz para nós hoje: não continue pecando. Eu morri, não fui. A graça superabundou, a graça é maior do que o pecado? É, mas não é para você continuar pecando. É para você continuar me amando, deixando que eu transforme você, deixando que eu gere dentro de você aquilo que precisa ser gerado. Nós não estamos nem perto daquilo que nós poderíamos ser. Nós não estamos nem perto daquilo que poderíamos ser. Porque podemos ser muito mais. O Espírito não é limitado. A graça que nos alcança hoje à noite aqui, ela nos mostra: não tem dignidade em vocês. Eu que tornei isso possível. Aleluia. Por isso, quando pegar nesse pão, nesse cálice, pegue com temor e tremor diante de Deus. Ele é o único que pode desviar a nossa rota. Feche os olhos. Senhor Deus, o que dizer? O que dizer para o Senhor? O que nós dizemos para o Senhor? O que a gente te dá? O que a gente te oferta hoje à noite? Se não um coração grato e arrependido por aquilo que está feito. O Senhor fez completo, de uma vez por todas, não deixou nada para refazer depois. O Senhor, de uma vez, uma única vez, o Senhor resolve a nossa situação. Mas ainda tem em nós esse poder destruidor, Pai. Nos ajuda a subjugar isso. Nos ajuda a deixar ele trancado lá, para que o que venha a aparecer seja o homem gerado conforme o Espírito Santo de Deus, para que as minhas atitudes sejam dignas de louvor ao teu nome. E por que isso? É porque o teu Espírito me impulsiona a isso. É porque o teu Espírito é quem pode fazer isso. Eu não tenho capacidade de amar, mas eu espero que o Senhor venha e ame através de mim. Às vezes a minha capacidade de perdoar é insignificante, mas eu quero que o teu Espírito venha e aperfeiçoe em mim, porque eu preciso perdoar. Eu preciso abandonar tudo aquilo que tem me sugado, pesos mortos, que me segura, que não me deixa caminhar. Esse velho homem que me puxa, que me amarra, como se eu estivesse andando com um peso, Senhor.
Que o teu Espírito possa fluir em nossos corações, na nossa vida nessa noite. E que Ele apareça, que Ele cresça em nós. Que Ele viva em nós, que Ele testifique em nós. Que a nossa vida, Senhor, seja digna de alguém dizer: só chegou aqui porque o Espírito Santo trouxe até aqui. Nós queremos participar desse ato aqui e te agradecer, Pai, com grande temor diante de Ti, porque é a Tua mão quem faz isso. No nome glorioso de Jesus eu oro. Amém. Fique de pé ainda.